erros da nova trilogia, e eu digo um dos porque tiveram vários, foi a questão de romantizar a relação da Rey com Kylo Ren. Mas aí fica a pergunta, é possível criar uma história de romance no universo de Star Wars? Bom, Claudia Gray prova em Estrelas Perdidas que é possível. E hoje nós iremos falar deste livro, que é um romance muito bem escrito e que se passa no universo de Star Wars. Confronting fear is the destiny of a Jedi. O livro nos conta a história de Tane Carell e Ciena Ree. São duas crianças que moravam em Gelocan, que é um planeta da Orla Exterior, que tinham o sonho de se alistar ao Império e sair de seu planeta natal. Até que um dia eles conseguem e se alistam e vão para a Academia Imperial em Coruscant. E quando eles chegam na academia, a gente vai acompanhando o crescimento deles, o relacionamento deles com os outros cadetes. Inclusive me lembrou aquele filme Tropas Estelares, que é um filme bem velho, mas ele conta justamente isso, um grupo de pessoas que se alistaram, que vão criando um vínculo de amizade. Now the youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world. We are a generation. E conforme a história vai avançando, nós vemos a carreira de Tane dentro do Império avançando para o lado de piloto e a de Ciena como comandante. E ele vai mostrando essa separação dos dois, porque cada um vai seguir uma linha distinta dentro do Império. E nós vemos como que fica a relação deles. Porque até então eles eram amigos muito próximos que se distanciam por conta dessa carreira, mas que nutrem sentimentos um pelo outro. Então o primeiro terço do livro, vamos colocar assim, ele é focado na saída deles de Gelocan e a sua formação no Império. When our great Emperor Palpatine ended the Clone Wars and founded our glorious empire. Uma coisa que eu gostei bastante é o ritmo da história. Não é um livro muito longo, são 444 páginas, mas a Claudia Gray conseguiu manter aqui uma fluidez constante, ou seja, por mais que ele alterne momentos de ação e momentos de construção da trama, ele mantém o ritmo da história de forma que ele não fica chato. Em nenhum momento ele fica cansativo, ele te prende de ponta a ponta. E isso eu gostei bastante. E é importante deixar claro logo de cara que o foco aqui não é um livro de ação normal de Star Wars, não. O foco aqui é realmente o relacionamento de Tane e Ciena. Então a Claudia Gray ela constrói um romance que vai crescendo entre os dois e ela utiliza diversos momentos chaves de Star Wars como cenário para esse romance. E além de trabalhar o relacionamento dos dois, o livro também trabalha a questão moral do Império. Em que sentido? Conforme a trama vai avançando, Tane e Ciena vão percebendo o que o Império é de verdade. Mas enquanto Tane ele admite que o Império está errado, a Ciena não, ela se fecha, ela cria justificativas para continuar acreditando que sem o Império haveria caos. E isso vai inclusive afetar o relacionamento dos dois, porque cria um atrito. E não é querer dar nenhum spoiler, até porque está na capa do livro, né? Dois lados opostos lado a lado. Em algum momento da história, Tane sai do Império, ele foge e se alista à rebelião. E aí você tem a relação dos dois, como que fica? Ela defendendo o Império e ele defendendo a rebelião. O que isso vai afetar no relacionamento dos dois? É muito bacana, eu achei muito legal essa relação de um querer defender o outro por mais que estejam em lados opostos. Então eu não vou falar muito mais da trama para não soltar nenhum spoiler, né? Mas eu achei muito bacana a forma como a autora criou a história, porque ela conseguiu de fato criar uma história de romance muito bem escrito. No universo de Star Wars, utilizou isso muito bem na trama, cada situação que ela usa é muito bem utilizada, inclusive tem participações dos personagens clássicos, como por exemplo, em algum momento Tane fala que dançou com a princesa Leia, a Ciena que teve uma conversa com o Tarkin e diversas outras participações. Então a autora consegue utilizar esses elementos de Star Wars na trama e fica muito bem utilizado. Eu achei espetacular. E, novamente, não é querendo dar spoilers, mas o final do livro é justamente a Batalha de Jakku. Então, quando a gente vê no filme aquele Destroyer afundado, a gente vai entender o porquê que aquele Destroyer está afundado, quando a Rey passa o cabotinho dela. Então, é muito legal. Como eu disse, a autora ela visita o cenário de Star Wars, cria uma história de romance muito bem trabalhada no universo que a gente tanto gosta. Tem romance, ele tem ação, tem Star Wars. Ele mostra esse lado humano dos Stormtroopers, porque é muito bacana que nos filmes a gente nunca vê o lado deles. A gente não sabe o que acontece com uma pessoa que se alista, qual que é a etapa, o que passa na cabeça deles. E isso é retratado no livro. Inclusive, quando Alderaan é destruída, nós vemos ali o sentimento de Nash, que é um personagem secundário, que é um cadete imperial também.
e os dilemas morais que ele enfrenta para lidar com a situação e com a perda do seu planeta natal. E é muito legal a forma como ela coloca isso no livro. Então eu gostei bastante da história, eu gostei bastante da forma como ela utilizou os elementos de Star Wars na trama dela. Eu acho que o livro realmente é muito bom e eu super recomendo ele. E ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, se inscreve agora e continue acompanhando que traremos muita coisa bacana pela frente. Até a próxima!